Pois bem, então nós temos aqui o texto dissertativo. Vamos falar um pouco sobre o texto dissertativo, né? Porque é a tipologia que é cobrada aí no Prof. História, né? Quando a gente fala de tipo dissertativo, a gente pode trazer dois tipos de textos dissertativos. O primeiro tipo de texto dissertativo é o texto dissertativo argumentativo, que será o nosso foco, né? Nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor, convencê-lo de sua tese, ideia central, a partir de coerente argumentação, exemplos, fatos, né? Vozes de autoridade, citar obras, né? Então, o nosso texto vai ser o texto dissertativo argumentativo. A gente não vai simplesmente falar sobre algo. A gente vai falar sobre algo, mas defendendo um ponto de vista, né? Vejam aqui que no enunciado da questão, que nós passamos aqui um bom tempo falando, né? Nós temos pontos de vista relacionados ao conceito de história, ao conceito de aula, ao conceito de professor, né? É importante que eles sejam resgatados também em nosso texto. E o outro tipo dissertativo, né? O dissertativo expositivo, é a exposição de ideias, teorias, conceitos, sem necessariamente tentar convencer o leitor, ok? Então, o nosso foco aqui vai ser o dissertativo argumentativo. Continuamos aqui com o comando, no qual apresente uma proposta de aula de história. Então, vejam só, uma proposta de aula de história para uma turma de um dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Vejam aqui, pessoal, uma proposta de aula. Então, isso aqui é como se fosse um projeto, né? Algo para o futuro. Então, você pode utilizar, por exemplo, verbos no futuro, né? Primeiramente, nós faremos isso, aquilo. Posteriormente, né? Jamais trazer verbos no passado, ok? Até porque isso aqui é uma proposta de uma aula para uma turma, né, que vai ser aplicada ainda. E outro ponto importante é a especificação, né? Olha, uma turma de um dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, você, enquanto professor de história, né, já deve ter conhecimento sobre os conteúdos que são abordados nos anos finais do ensino fundamental, né, ou seja, do sexto ao nono ano, né, os anos finais do ensino fundamental, ou do ensino médio, né, os 3 anos do ensino médio. Então, que tipo de conteúdos poderiam ser abordados neste período, ok? Então, nós temos aqui, voltando para o tipo, né, propor uma aula de história para os anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, essa proposição ela vai vir por meio de um tipo dissertativo argumentativo, ok? Os pontos aqui nós já vimos, né? Os seguintes elementos devem fazer parte da proposta a ser apresentada na folha resposta. Esses pontos que nós já fizemos a leitura, né? A gente vai abordar já quando a gente trouxer aqui o modelo de folha resposta, né? Com as linhas, a gente vai explicar direitinho cada ponto desse. Mas, primeiramente, vejam só esse destaque aqui. Não serão corrigidos os textos que contenham qualquer tipo de identificação. Chega até a ser óbvio, né? Então, você não poderá se identificar na sua prova dissertativa, nem utilizando pseudônimos. Outro ponto importante. Não serão corrigidos os textos organizados em tópicos ou escritos de forma esquemática, né? Então, tem gente que chega para fazer essa prova, é uma aula, então vou fazer aqui os tópicos da aula, né? Título, eu coloco o tópico do título, tema da aula é esse. Desenvolvimento dos conceitos, aí coloca um tracinho, né, para dizer que se trata de outro tópico e coloca os conceitos que você... Não vai ser assim. Vai ser um texto em prosa, ok? Um texto em prosa. Então, na escrita do seu texto, você vai deixar muito bem claros os pontos que estão presentes aí. O único ponto que pode vir separado é justamente esse título da aula e ano de escolaridade, ok? Poderia até vir separado, né? Qual é o título da aula? Tal, né? Título da aula e poderia colocar um tracinho, né? O ano, nono ano do ensino fundamental, né? Ou primeiro ano do ensino médio, aí tudo bem.
mas os demais pontos eles virão diluídos no seu texto. E é ideal que eles tenham essa sequência, né? Essa sequência do tema, depois passa pelo desenvolvimento, conclusão, até chegar na atividade de avaliação. Ok? Jamais façam a inversão disso. Tem gente que começa, por exemplo, trazendo já a atividade de avaliação logo no começo, né? Não. Termine o texto com atividade de avaliação. Vamos ver aqui, simular uma folha-resposta, talvez isso fique mais claro para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui, tentamos simular uma folha-resposta. Na primeira linha, nós poderíamos colocar o título da aula, né? Assim como também o ano, né? O ano de escolaridade que você escolheu. Então, é importante você ter muito bem claro isso, né? O conteúdo que vai ser abordado, ele deve ser coerente com aquele ano, tá bom? Depois, nas linhas seguintes, né? Vejam, o tema da aula não se confunde com o título, ok? Então, o tema da aula não é a mesma coisa de título. É importante destacar que o tema deve ser coerente com o conteúdo que é abordado em anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, aquilo que eu acabei de falar, né? Você não pode trazer um tema muito complexo para ser abordado, por exemplo, nos anos finais do ensino fundamental, né? Então, você, enquanto professor, já deve ter trabalhado muitos conceitos em suas aulas, né? No ensino fundamental e no ensino médio. Se você nunca trabalhou no ensino médio, tem mais experiência no fundamental, então fique nesse período que vai ser a sua área de conforto, sua zona de conforto, né? Não se arrisque no ensino médio caso você não tenha trabalhado. Então, não se arrisque em trazer um conteúdo para ser discutido no ensino médio se você tem dúvida, né? Se é ou não abordado no ensino médio. Vá para a sua zona de conforto, né? Traga aí um tema que você já tem abordado, por exemplo, seus alunos. Isso vai trazer um conforto maior na sua explicação, na sua prova discursiva, tá bom? Então, diante dessa temática, aí poderia surgir a seguinte dúvida. A gente tem aí, logo depois do título, né, o tema da aula é a questão abordada. E o que seria essa questão abordada? O que seria essa questão abordada? Vejam só. Diante dessa temática, aí você se pergunta, mas que temática é essa que você escolheu? Okay? Qual foi a temática que você escolheu? Qual é a questão relevante? Então, se você escolheu determinado tema, o que exatamente sobre esse tema você vai buscar responder? Eu trago aqui algumas perguntas que você poderia buscar respostas na sua aula, né? Por que isso aconteceu? Né? Como isso aconteceu? O que gerou tudo isso? Né? Repare que a perspectiva aqui é de que a história pode ser produzida na aula. Lembram do que eu falei anteriormente, né? Na importância da pergunta? A pergunta ela vai ser muito importante na aula, por quê? Porque a concepção que nós vimos aqui no enunciado de história é como sendo algo que é produzido, né? Que pode ser produzido na aula. E quem vai produzir essa história na aula? Aqueles que estão envolvidos na aula, né? Professor e alunos. E o professor, obviamente, ele vai mediar, né, a produção dessa história, utilizando-se, sobretudo, de perguntas, né? Então, por meio das perguntas, ele vai fazer com que seus alunos produzam textos, né, discursos a respeito da temática que está sendo abordada. E esses discursos, estes textos produzidos pelos alunos vão, né, produzindo a própria história. Né? É a compreensão deles em relação àquele tema que está sendo abordado que vai se constituir em história, ok? Então, vejam aqui que as perguntas eles são muito importantes, né? Então, seriam interessantes perguntas que gerassem a participação de todos de forma ativa. Na opinião de vocês, vocês concordam que... Ok? Então, aqui a pergunta é muito importante, né? Qual é a questão abordada? É a questão tal. Mas vejam, pessoal, que esse ponto das perguntas, né? Destacar o papel das perguntas, ele não vem no tema da aula nem a questão abordada. Aqui é como se fosse um meio para se abordar a questão, tá bom? Então, você vai trazer, depois do título da aula, o tema e a questão que você vai abordar, tá bom? Depois a gente vai ter o desenvolvimento dos conceitos e conteúdos relacionados ao tema da aula. É aqui que a gente vai ter como se fosse a metodologia, o passo a passo, né?
é justamente nesse desenvolvimento dos conceitos que você poderia trazer essas perguntas, né? Então, trabalhar por meio de perguntas, realizar perguntas aos alunos sobre o tema que está sendo discutido, né? Então, vejam, em um primeiro momento, faremos uma contextualização da temática. Posteriormente, os alunos expressarão suas opiniões sobre o tema que está sendo abordado. Então, você vai trazer aqui, nesse desenvolvimento, o passo a passo da sua aula. Primeiro momento, posteriormente, ou seja, a sequenciação, tá bom? Depois, a gente vai se deparar com a conclusão pretendida com base na questão da aula. Aqui você pode resgatar a pergunta que você fez, né? Veja que lá em cima tem tema da aula e questão abordada, né? Então, qual é a questão que você vai abordar nessa aula? Então, nessa parte de conclusão, você vai retomar essa questão para justamente fazer um fechamento diante de tudo aquilo que foi discutido na aula, diante de todos os posicionamentos dos alunos, né? O discurso que foi produzido, né? A qual conclusão se chega, tá bom? Então, nós temos aqui a conclusão, e essa conclusão, ela deve resgatar os textos, né, os discursos que foram produzidos justamente no desenvolvimento dos conceitos, tá bom? E, finalmente, nós temos aqui a atividade de avaliação de aprendizagem, ok? Como você vai avaliar essa aprendizagem? Pode ser uma atividade que você passa, uma atividade do próprio livro didático. Você pode pedir para os alunos produzirem um artigo de opinião sobre o que foi abordado. Enfim, é importante que esta atividade de avaliação de aprendizagem não seja uma atividade objetiva, né, com respostas sim ou não, que seja uma atividade de avaliação, digamos, aberta, né, que seja discursiva. Eu acredito que, assim, né, os discursos produzidos pelos alunos nessa atividade de avaliação poderiam gerar informações mais ricas, né, sobre o resultado da aula que foi realizada. Então, nós temos aqui a questão discursiva, né, do Prof. História, que foi aplicada aí no exame de 2014. Né? Mais uma vez, é muito importante a gente compreender muito bem, né, o enunciado da questão, os textos motivadores que estão presentes, né? Em alguns exames nós temos imagens, fotos, né, que nos passam também textos, né? O texto também pode ser passado por uma imagem, né? E é muito importante, primeiramente, a gente compreender o contexto de produção, né? Esses enunciados já nos trazem informações muito importantes sobre conceitos, né? E é interessante que em nossa aula a gente aborde esses conceitos à luz de como eles são abordados nos enunciados da prova discursiva, tá bom? Para a gente trazer um texto que seja coerente, né, com o ponto de vista defendido pelo próprio exame, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso, na nossa primeira aula, referente aos comentários, né, às provas discursivas do exame do Prof. História. A gente se vê posteriormente, né, na próxima aula, com os comentários à prova discursiva ao exame de 2016, tá bom? Então, bons estudos a todos e até lá!